Flamengo consegue mais de 20 milhões de reais em novas receitas. Juninho, do Karabakh, vai ser o atacante do Flamengo a defender as equipes rubro-negras no lugar do Pedro durante todo o primeiro semestre de 2025? O programa que o Flamengo tem para hoje no seu departamento de futebol. Mais demissões aconteceram no Ninho do Urubu. Caraca, é muita coisa para a gente conversar nesse vídeo. Agora, fala nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias do Mengão Queridão, neste dia 7 de janeiro de 2025, quarta-feira. Como eu disse, dia de apresentação do elenco rubro-negro. A programação do departamento de futebol hoje é, às 10 horas, treino da equipe que vai iniciar no dia 12 o Campeonato Carioca, formado pelos meninos da base, o Sub-20, e Carlinhos, Diogo Alves e Lohan. Depois, às 14h30, teremos a coletiva de José Boto, onde ele vai explicar qual será a programação do Flamengo no departamento de futebol profissional para os próximos dias. Boto deve explicar o nosso itinerário nos Estados Unidos e o que será feito da viagem até o retorno. Às 15h30, o elenco principal do Flamengo se apresenta no Ninho do Urubu. Aí é a vez dos cobrões, é a vez dos medalhões, é a vez dos jogadores que vão nos representar nas principais competições do ano começarem as suas atividades. É claro, o dia de hoje e amanhã será marcado basicamente por atividades do departamento médico e do departamento físico. Os primeiros exames e avaliações do elenco serão feitos nesses 2 primeiros dias, já com uma equipe toda nova no centro médico do Flamengo. Dr. José Luiz Runco hoje ocupa um cargo que antes não existia no Flamengo, que é o de médico geral do clube. Como eu expliquei para vocês ontem, ele não só chefiará o departamento médico do futebol do Flamengo, como também o departamento médico do clube todo, indicando e contratando profissionais que ele confia para cada uma das áreas. E o futebol, obviamente, é o foco, porque precisamos ter todos os jogadores na ponta dos cascos para que o ano seja um ano tranquilo, um ano de muita competitividade do Flamengo do início até o final. Tem muita gente falando que a gente precisa de um meia. Gente, sobre isso eu queria falar para vocês apenas uma coisa. A Arrascaeta vai se apresentar hoje no Ninho do Urubu zerado, ou seja, sem dores, sem lesão. Ao contrário do que aconteceu nos outros anos, o Arrascaeta parou praticamente um mês antes do fim da temporada para fazer todo um tratamento para voltar zerado e ser aproveitado por mais tempo no ano de 2025. O mesmo acontecendo com Nicolás de la Cruz, com Luiz Araújo, com Everton Cebolinha. Todos os jogadores voltam zerados hoje no Ninho do Urubu. Então, o meia pode até pintar no Flamengo, mas não tem que ser qualquer jogador. Não precisa ser imediato. Pode ser levado um pouco mais adiante a contratação do meia. A prioridade mesmo é o centroavante e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui também. Vale lembrar mais uma vez que a partir das 14 horas eu estarei ao vivo lá no Central do Fla, tá vendo? Agora o Central do Fla vai voltar a trabalhar porque lá é o nosso canal de lives, com o retorno do Flamengo às atividades, a gente vai ter mais lives lá no Central do Fla. Então eu vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo, vai aparecer ali no cantinho, o quadradinho que já vai levar vocês ao Central do Fla, para você já ficar esperando ali pela coletiva do Boto, por informações que eu vou trazer para vocês antes do Boto entrar, depois que o Boto sair, beleza? 14 horas no Central do Fla. Nação, verifica aí se você já é inscrito no nosso canal. Estamos muito pertinho da marca de 168 mil inscritos. Estou contando com você que chegou agora aqui no nosso canal para poder se inscrever. E você que já me segue há mais tempo, verifica se você ainda está inscrito aqui. Porque basta uma semaninha sem vir aqui para o YouTube tirar sua inscrição. Verificaram? Se inscreveram? Agora clica no sininho e marque a opção todas para vocês receberem todas as notificações de novos vídeos. De praxe, vem marcado geral. Então clica na opção todas, senão você não vai receber as notificações de novos vídeos.
Curta, compartilha para que cada dia mais irmãos rubro-negros e irmãs rubro-negras nos conheçam e comentem sobre cada tópico que eu vou abordar aqui com vocês. Valeu? Estou contando com vocês. Curta, compartilha e comenta. Nação, o seguinte, o Boto vai fazer hoje a coletiva de imprensa às 14h15, 14h30, eu estarei ao vivo às 14 horas, vai falar sobre o planejamento do Flamengo, a programação do Flamengo a partir da apresentação dos atletas hoje à tarde. E dentro do Ninho do Urubu está sendo feita uma verdadeira reformulação. Ontem eu falei para vocês, por exemplo, que o departamento médico foi todo alterado, todo, não sobrou ninguém. Mas não foi só no departamento médico, não. Em todos os departamentos dentro do Ninho do Urubu, as pessoas estão sendo trocadas. Pessoas que trabalhavam no Flamengo há 20, 23 anos estão saindo e dando lugar a pessoas novas. Bom, tem muita gente bravo com isso, outras pessoas concordam com isso. Eu vou pedir a opinião de vocês sobre essa reformulação geral que está acontecendo, porque a gente cobra muito o departamento de futebol, que precisa trazer jogadores com fome de vitória, com vontade de vencer. Mas e nos bastidores? É importante também trazer profissionais novos, seja a tia do cafezinho, seja a tia que faz o almoço, todas as áreas dentro do Ninho do Urubu precisava mesmo serem trocadas. Astral novo, vida nova dentro do Ninho do Urubu. O que vocês veem sobre isso? Porque não está sobrando pedra sobre pedra lá dentro do Ninho. Está todo mundo sendo trocado. Bom, pelo menos algumas coisas estão acontecendo positivamente do jeito que o BAP falou que aconteceria. Uma das promessas do BAP em sua campanha era conseguir arrecadar novas receitas no Flamengo. Eu já falei para vocês que o Flamengo tinha conseguido liberar nos cofres 25 milhões de reais. Desses 25 milhões, um pouquinho desse dinheiro era por conta da reformulação no Ninho e na reformulação da Flá TV. Mas o BAP conta ainda com mais receitas entrando com relação ao pagamento de jogadores. E estava previsto a entrada do pagamento do Thiago Maia, ou por parte do Internacional de Porto Alegre, ou por parte do Santos. O Santos já tinha até dado ao Flamengo as garantias bancárias para pagar os 4 milhões de euros que o Inter deve ao Flamengo e que jamais pagou um centavo sequer. Mas o Inter começou a fazer exigência em cima de exigência para fazer a negociação com o Santos, o que irritou o presidente santista Marcelo Teixeira, que desistiu de contratar o atleta. Com isso, o Flamengo se frustra na condição de receber efetivamente pelo Thiago Maia e a situação volta para o Internacional de Porto Alegre. O Flamengo já havia notificado a CBF sobre a demora no pagamento das parcelas pelo Thiago Maia por parte do Inter e a CBF não tomou nenhuma providência até o momento. O Flamengo deve entrar novamente na CBF com mais um pedido para que a CBF tome alguma atitude. E se isso não resolver, o Flamengo vai em instâncias superiores. A gente entende a situação que o Internacional de Porto Alegre viveu no ano passado, mas a maneira como o Inter lidou com essa negociação com o Santos, para mim, foi errada, foi mais gananciosa do que certeira, uma vez que, do meu ponto de vista, antes de pensar em lucrar, você tem que pensar em acabar com suas dívidas. O Inter teve a oportunidade de encerrar uma dívida que teve com o Flamengo. O Santos aceitou até a pagar 6 milhões e não 4 no atleta, mas muitas das exigências do Inter, inclusive na questão da forma de pagamento do Santos, acabou inviabilizando a situação e o Inter volta a ficar devendo o Flamengo. E o Flamengo sabe que essa grana que ele estava contando que entrasse agora no começo de janeiro, não vai entrar mais, tá vendo? Esse é o problema do fluxo de caixa do Flamengo. Tem muita gente devendo. O Corinthians também deve o Flamengo e o Flamengo espera a entrada de valores por parte da Brax, que é a fiadora do Corinthians, nesse mês de janeiro. Se a Brax não pagar, vai ser mais uma frustração no caixa do Flamengo. Mas eu falei que tinha coisa boa, lembra? Pois é, 23,4 milhões de reais em novas receitas estão entrando no Flamengo em 2025. Ontem, o Conselho Deliberativo votou e aprovou 3 novos contratos de patrocínio no Flamengo. A InDrive, a ABC e a Texaco. Vou falar para vocês como cada uma delas vai pagar e quanto ao Flamengo.
A InDrive fechou um contrato de 1 ano com o Flamengo, 7 milhões de reais, para exibir sua marca no microfone da Flá TV, no microfone das coletivas e também na parte traseira do uniforme do futebol feminino. A ABC fechou o contrato de 1 ano com o Flamengo para permanecer nos shorts e eles vão pagar 7,4 milhões de reais, sendo 5,4 milhões em dinheiro e 2 milhões na permutação de material de construção que pode ser utilizado na Gávea, no Ninho do Urubu. Já a Texaco chega no Flamengo para substituir a TIM por 2 anos. No primeiro ano, 2025, a Texaco vai pagar 4,2 milhões de reais. E em 2026, os caras vão pagar 4,8 milhões de reais. São receitas novas, boas, para o Flamengo poder dar uma oxigenada no seu departamento de futebol, tanto no masculino quanto no feminino também. Boa notícia para a gente que está lutando para conseguir desencavar dinheiro aí de algum lugar, né? O Flamengo que passa, nesse momento, por um certo aperto financeiro e isso pode levar a decisões na contratação de jogadores. Ontem à tarde, o Flamengo iniciou conversas para ter o Juninho do Karabag, lá do Azerbaijão, no elenco rubro-negro. Vendo as possibilidades financeiras que o Flamengo tem, o Flamengo ficou meio que sem saída. O Flamengo deve investir num atleta desconhecido. Não será o Matheus Saldanha, como eu falei para vocês ontem, um sósia do Roberto Firmino, mas pode ser no Juninho. Na conversa de ontem do Zé Boto com os representantes do Juninho, a oferta salarial que o Flamengo propôs ao Juninho, com bônus, luvas e tudo mais, é superior à do Sevilha. Eu não gosto do perfil de jogador, mas, como eu falei para vocês, é um jogador aprovado pelo Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz aprovou, a responsa é dele. Ele tem que fazer o jogador dar resultado para nós. Ah, Fabrício, então o jogador que o Flamengo vai contratar para substituir o Gabigol é o Juninho? A princípio é. E a negociação... Fica até difícil para mim falar, porque eu não acho que seja o nome correto. E aí eu deixo vocês... podem me criticar na moral aí nos comentários, como, por exemplo, Fabrício, só porque está no Azerbaijão não pode contratar? Fabrício, só porque é desconhecido não pode contratar? Fabrício, o Botafogo contratou o Igor Jesus e era desconhecido. E o menino arrebentou. Podem falar isso tudo, podem colocar o otimismo de vocês para fora numa boa, assim como eu sei que vai ter pessoas que vão dizer assim, poxa, a gente perdeu o Gabigol para trazer o Juninho do Azerbaijão. É um lapso muito grande de distância, um atleta que está tendo dificuldades no Campeonato Brasileiro para um atleta que está sobrando no Azerbaijão. Fabrício, mas o Luiz Antônio Rubro-Negro falou que ele deu trabalho para o Bayer Leverkusen. Isso é verdade? Beijo no coração do meu amigo Luiz Antônio Rubro-Negro, te adoro, irmão. Mais um joguinho, 2 joguinhos. Ele tem 28 anos, né? O Igor Jesus do Botafogo, por exemplo, tem 23. O Juninho é do Vila Nova de Minas Gerais. Ele sai do Atlético do Paraná B, não consegue pegar um time bom no Brasil, joga no Vila Nova de Minas Gerais e depois vai para fora do país. Ou seja, não é um jogador, do meu ponto de vista, de perfil para o Flamengo, nem com caixa baixo. Aí se ele tivesse jogado no Sevilha, ainda assim eu acharia que não é atleta para o Flamengo por causa da idade avançada. Aos 28 anos, o cara, para mim, já tem que ter dado o que deu, já tem que ter sido consagrado, já tem que ter arrebentado. E não é o caso do Juninho. O Juninho nunca arrebentou em lugar nenhum, nem no Azerbaijão. Mas ele tem não sei quantos gols que ele tem. Beleza, mas é no Azerbaijão. O Igor Jesus, por exemplo, estava numa liga forte, que é a Liga Árabe. Hoje a Liga Árabe é mais forte que a MLS, por exemplo. O Azerbaijão está atrás de ligas como Chipre, como Suíça, como Sérvia. Eu trouxe para vocês aqui. Mas o Boto não foi contratado justamente para descobrir jogadores desconhecidos? Com potencial de crescimento técnico. Qual é o potencial de crescimento técnico de um Juninho? Eu, Fabrício Lopes, sou totalmente contra essa contratação. Não gosto,
não curto, mas tenho a esperança que a indicação do Boto, com a aprovação do inteligentíssimo Felipe Luiz, nos dê um bom retorno. Vocês têm que lembrar que o jogador que for contratado agora, ele vai assumir o primeiro semestre todinho. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Mundial de Clubes. O Pedro não volta para o Mundial de Clubes. E se voltar, não volta 100% para o Mundial de Clubes. Se for o Juninho, para mim, é um erro. Ah, mas por que não o Roberto Firmino, Fabrício? Porque o Roberto Firmino, pessoal, quer continuar recebendo os 9,5 milhões de reais que ele ganha por mês. Ele nem se importa se ele vai continuar no clube árabe ou se ele vai ser emprestado. O negócio é manter o salário que ele quer, porque ele sabe que aos 33 anos de idade, ele não vai ter outra oportunidade de receber aquilo que ele está recebendo. Por isso, o Firmino acabou saindo da alça de mira do Flamengo. Ah, por que não o Roger Guedes, Fabrício? O Roger Guedes era um nome muito bem avaliado na gestão do Landim e que o BAP gostava bastante. Mas inviabilizaria outras contratações para o Flamengo, pelo gasto que teria que ser feito, pelo investimento que teria que ser feito na contratação do Roger Guedes. Então, para o Felipe Luiz ter mais opções, para o Felipe Luiz não secar o caixa no primeiro semestre, o Felipe, vendo com o Boto as opções que ele trazia consigo, o Juninho acabou se apresentando como o melhor custo-benefício. Vale lembrar também, pessoal, que pelo Juninho ele ficava na Europa. O que convenceu o Juninho a conversar com o Flamengo foi a proposta financeira. O Juninho queria permanecer na Europa. Num primeiro momento ele não viu com bons olhos vir para o Flamengo, mas depois que ele viu que o Sevilha o oferecia e o que o Flamengo pode oferecê-lo financeiramente em questão salarial, aí o Juninho topou conversar com o Flamengo. Então a primeira opção do Juninho jamais foi o Flamengo. A primeira opção do Juninho era o Sevilha e a Europa. Só que as questões financeiras acabaram mudando a cabeça do atleta. O mesmo que acontece com o Roberto Firmino, que questões financeiras o fazem ficar por lá. Senão, ele poderia vir jogar no Mengão. Nem o tal do projeto desportivo que o Felipe Luiz apresentou convenceu o Firmino a vir. Então, paciência, né? Agora, a parte financeira do clube força o Flamengo a olhar para esse tipo de jogador no Azerbaijão. Porque, pessoal, há bons jogadores e novos aqui na América do Sul. Só que o Juninho é o cara que o Boto já olhava por estar na Europa. É brasileiro, então não ocuparia aquela vaga de estrangeiro na equipe do Flamengo. E essas situações talvez tenham animado o Felipe Luiz a contratar o atleta. Mas para mim, por exemplo, o Alan era um acerto. E o Alan até hoje não rendeu absolutamente nada. Inclusive, o Felipe Luiz deve dar mais oportunidades ao Alan nesse primeiro semestre, ou nesse comecinho de semestre, para que ele tenha vitrine para o Flamengo poder negociá-lo. Sem jogar, não tem como negociar o jogador. Então, para mim, o Alan, que seria um acerto, acabou sendo um erro absurdo, não conseguiu se firmar no Flamengo. E o Alan vai receber mais oportunidades nesse começo, não só para ele ficar numa vitrine, para ele poder ser vendido, mas também como uma forma de pressão na renovação contratual de Eric Pulgar, que ainda é uma coisa bem nebulosa na cabeça dos novos dirigentes rubro-negros. Eu te pergunto, meu amigo rubro-negro, qual é a sua expectativa para ter Juninho no Flamengo? Boa expectativa? Faz certo o Boto quando não contrata para a torcida e sim para um esquema de jogo pré-definido pelo Flamengo e adotado pelo Felipe Luiz? Pode o Juninho ser o atacante que a gente precisa? Eu vi vários highlights dele e não me convenceram. Não me convenceu. Ah, o Fabrício já está criticando o Boto? Não, estou criticando essa possível contratação. Mas ele vestiu o Flamengo, fechou. Eu vou torcer demais para o cara arrebentar, assim como eu torço até hoje para o Carlinhos arrebentar. Mas não é uma contratação, do meu ponto de vista, para o tamanho do Flamengo e para aquilo que o Flamengo precisa hoje, para a ambição que o Flamengo tem hoje. Ah, ele é veloz. Claro, num lance ou outro nós vamos pegar o cara dando uma estilingada aí. Ah, ele dribla bem. Né? Um lance ou outro o Gabriel também driblava bem. Até o Carlinhos. O Carlinhos marca um gol no Flamengo Campeonato Carioca, driblando 2 zagueirões nossos. Então, assim, não gostei, não torço contra e jamais torcerei, mas não gostei da contratação. Mas a minha opinião
não vale nada. Se você quiser saber quem é o Carlinhos, como joga, tem vídeo aqui no nosso canal com os highlights, com os números, com tudo a respeito do Juninho. Só você procurar que você vai ver. Curta, comenta, compartilha. Fica bravo comigo porque eu não tô gostando dessa negociação não, tá? É só a minha opinião enquanto jornalista, mas principalmente enquanto torcedor. Mas se fecharem, tô fechado com o Juninho e vou torcer para ele como torci para Romário, para Dimba, para Josiel, para Obina, para Tigre, El Tigre e todos os outros que passaram no Mengão Queridão. Valeu? Essas eram as primeiras notícias do dia. Eu volto às 14 horas ao vivo, lá no Central do Fla. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Curta, compartilha, comenta. Tenha uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.